A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 37, nos versículos de 1 a 36. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, seu pai, Isaque, o pai de Jacó, chamava-se Isaque, e ele viveu em Canaã. E aqui fala que foi a terra das peregrinações de seu pai. E isso é muito significativo para nós cristãos, homens e mulheres de Deus. Nós somos peregrinos, forasteiros, estrangeiros, hóspedes, visitantes, passageiros. Estamos vivendo um tempo aqui na Terra, mas a nossa carteirinha, o nosso passaporte, a nossa identidade é do céu. Nós somos cidadãos do céu. Por isso, nós sentimos que esse tempo aqui é uma breve e momentânea tribulação, que está produzindo para nós um peso eterno de glória. Isso simboliza, significa peregrinações. Nós passamos por tentações, por provações, por desafios, por dificuldades, por frustrações, limitações de toda sorte, sejam existenciais, emocionais, saúde, questões de enfermidade, de escassez, seja o que for. Tudo isso, aos olhos da fé, é uma peregrinação. Nós estamos sendo aperfeiçoados, aprimorados. Então, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Cada um de nós sabe quais são as nossas peregrinações, quais são os nossos desafios. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer firme será salvo. Aquele que suportar esta peregrinação ou estas peregrinações alcançará a vitória, a coroa da vida eterna. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaque, está sendo assim com Jacó, e hoje nós vamos conhecer José. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Então, Jacó tinha 12 filhos. Mas a história de Jacó começa com José, vamos dizer assim. Esta é a história de Jacó, ponto. Quando José tinha 17 anos. Então, leia-se Jacó, leia-se José. Leia-se José, leia-se Jacó. Por quê? Tu vai entender ao longo dos próximos capítulos a importância deste personagem bíblico. José. José era filho de Raquel. Jacó, pai de José, amava Raquel. Raquel morreu no parto de Benjamim. Tudo isso já está registrado na Bíblia, e no canal A Bíblia Diz. Nós já temos vídeos sobre todas essas histórias, esses eventos, esses episódios.
Se tu estás assistindo hoje este vídeo, é o teu primeiro vídeo de Gênesis, eu te convido a acessar a playlist Gênesis, para que tu possa assistir os vídeos anteriores e entender do que se trata. Jacó amava Raquel. E o primeiro filho que Raquel deu para Jacó é José. E Raquel, após o parto de Benjamim, morreu. Então, se Jacó amava José e Benjamim, passou a amar muito mais, porque eles eram os presentes, os frutos que Raquel tinha dado para ele. E José é um personagem bíblico admirável. E ele é um tipo do Senhor Jesus. Todas as vezes que eu falo isso para vocês, é para que vocês entendam que a Bíblia inteira aponta para o Senhor Jesus. Paulo diz que tudo antes de Cristo era sombra. Tudo era sombra. Então, José, ele tem aspectos da sua vida, da sua história, que apontam para Cristo, que apontam para Jesus. Por isso dizemos que José é um tipo de Jesus. Nós veremos inúmeras semelhanças entre José e Jesus, entre o perfil, o caráter, a missão de José e o ministério de Jesus, do Senhor Jesus. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então, recapitulando, Jacó teve 4 mulheres, 4 esposas. Lia, que era irmã de Raquel, Bila, que era serva de Raquel, e Zilpa, que era serva de Lia. Então, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Quem eram os filhos de Bila? Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa eram Gad e Aser. Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Eu já peço desculpas, porque muitas vezes esses nomes têm uma outra pronúncia que não é a que a gente está lendo, né? Então a gente pode ler assim: José, sendo jovem, estava acompanhado de Dan, de Naftali, de Gad e de Aser. É isso que o texto está dizendo. José estava acompanhado de 4 dos seus irmãos, mas esses irmãos eram das servas, tanto de sua mãe Raquel, quanto de sua tia, que depois virou sua mãe, Lia. Porque com o falecimento de Raquel no parto de Benjamim, acredita-se, até por uma tradição cultural, que Lia cuidou tanto de José quanto de Benjamim. Que Lia, que era tia, passou a ser mãe, responsável pelos filhos órfãos de Raquel. E ele trazia más notícias deles a seu pai. Dedo duro. Não sei como é que tu interpreta, mas quando um irmão traz más notícias dos seus outros irmãos para o seu pai, nós chamamos de dedo duro. E é isso que a Bíblia está dizendo,
que ele trazia más notícias deles a seu pai. Então, Jacó enviava José junto com os irmãos e depois perguntava. E José contava. Ora, Israel, que é o nome de Jacó, Jacó teve o seu nome mudado pelo próprio Deus para Israel. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Então, Israel amava mais José. E ele tinha 12 filhos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E o texto bíblico diz que ele amava mais José do que todos os seus outros filhos. E como forma de materializar, de externar este amor, José recebeu uma túnica talar de mangas compridas. Esta roupa era uma roupa que trazia uma distinção, uma honra, uma importância, uma proeminência diante dos outros, como um príncipe. Então, tu imagina, quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, esse amor de Jacó, de Israel por José, estava causando um clima desagradável, um climão entre os irmãos. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Então, eles odiavam José porque José era o preferido do seu pai. Odiavam José porque ele recebeu uma túnica que o distinguia dos irmãos, lhe dando, vamos dizer assim, poderes, um nível de superioridade, um valor, uma honra. E por isso eles não conseguiam se relacionar bem. Eles não falavam de uma forma pacífica, atenciosa, carinhosa. Não. Já estava difícil a convivência. E aí José teve um sonho. E contou esse sonho para os irmãos. Isso fez com que os irmãos o odiassem ainda mais. 6. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, se vocês estão com a Bíblia aberta, uma caneta ou um lápis, você sublinhe quantas vezes a Bíblia diz que ele odiava, que eles o odiavam, Jacó amava e os irmãos odiavam, e odiavam, e odiavam. Então, o ódio só aumentava. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você?
quem conta um sonho, conte como sonho. E José sonhava e contava os sonhos. Só que neste agora, até o pai tá na lista, tá incluído. E aí eu quero esclarecer para vocês, ó, a mãe biológica de José, Raquel, havia falecido. Mas como eu disse, o mais comum era a irmã, no caso a tia, assumir esta maternidade. Então acredita-se que essa referência, ó, você está querendo dizer que eu, no caso Jacó, a sua mãe, no caso Lia, que era irmã de Raquel, tia de José, fosse essa mãe mencionada no verso 10, porque Raquel já havia falecido no parto de Benjamim, tá? E os seus irmãos, então seria o sol, Jacó, né? A lua, Lia, e as 11 estrelas seriam os 11 irmãos de José. Esse era o sonho. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então, olha só. Os irmãos tinham inveja. A Bíblia diz que os judeus, por inveja, entregaram o Senhor Jesus para Pilatos para ser morto. Maria guardava no coração, né? E aqui está dizendo que Jacó guardou aquilo no coração. Ele prestou atenção. 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. Nós estudamos um capítulo bem difícil sobre Siquém. Siquém a cidade e Siquém o filho, né, o príncipe. Já temos vídeo no canal sobre essa situação. E agora aqui os irmãos foram apacentar o rebanho de Jacó em Siquém. E ele pediu notícias, traga-me notícias. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. Dotã é uma cidade que tem o significado de 2 cisternas ou 2 poços. Então, os irmãos já estavam aprontando, porque eles disseram para o pai que iam para um lugar, foram, mas não ficaram, não permaneceram, e se deslocaram para outro lugar. E José foi atrás deles. De longe, eles o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Então, de longe, eles viram José e já ficaram incomodados e fizeram esta observação: lá vem o grande sonhador, porque José estava tendo sonhos e contava os sonhos para os irmãos, e isso irritava os irmãos, perturbava, incomodava, desgostava os irmãos. Então eles dizem: lá vem o grande sonhador, e nós devemos guardar isso. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Lembra que o nome do local era 2 cisternas ou 2 poços?
Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Então a gente vê que esse ódio, que era um sentimento, já estava dominando o pensamento e agora o comportamento dos irmãos. Eles estavam tomados de grande ódio, ao ponto de desejar a morte do irmão e fazendo planos para matá-lo, para matar José. 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Então, Rúben é o primogênito de Jacó, é o primeiro filho de Lia. Mas, infelizmente, Rúben havia cometido um erro, um pecado. Tinha se deitado com a concubina de Jacó, com Bila. E a Raquel tinha falecido e na sequência do relato bíblico, Rúben se deita com Bila. E a Bíblia diz que Jacó soube disso. Então Rúben havia pecado contra seu próprio pai, porque se deitar com uma das mulheres do pai era uma grande afronta, era uma violação, né? Era um desrespeito contra o pai, a autoridade, a honra do próprio pai. Então Rúben havia feito isso. E acredita-se que Rúben quisesse livrar José, não porque ele amasse José, não porque ele o amava, porque a Bíblia diz todos os irmãos, né? Não excetua Rúben. Então o que a gente interpreta? De que provavelmente ele queria ficar de bem com o pai, marcar um ponto com o pai, salvar o irmão para não entristecer o pai, não sei. Ele teve, de alguma forma, uma boa intenção, teve uma atitude favorável para José, para com José. Talvez quisesse se redimir, né? Porque sabia ou soube que o pai tinha tomado conhecimento do que ele tinha feito, da traição, né? Isso é uma traição. Então aqui Rúben quer salvar José. 22. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, né? Para livrar dos outros irmãos, a fim de levá-lo de volta ao pai. Então essa menção ao pai é que nos dá essa ideia de que ele queria ficar de bem com Jacó. Mas logo que José chegou a seus irmãos, porque tu imagina que eles estão distantes, José está se aproximando dos irmãos, né? Logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. O Senhor Jesus também, né, foi despido das suas roupas. Os centuriões deitaram sortes, né? Mas teve a túnica que ela era de alto a baixo e eles não quiseram rasgar, não quiseram romper, né? E eles deitaram sortes para ver com quem ficaria. Então, o que eu digo, muitas semelhanças, né? Logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Então, essa túnica era um símbolo, vamos dizer assim, da rejeição deles e do apreço que o pai tinha por José. Então, é muito simbólico tu
tirar, né, aquele objeto que te fere, que te ofende, que seria esta túnica, né, que era uma forma visível, palpável, material do amor de Jacó por José. E eles jogam José na cisterna sem a túnica. 25. Depois sentaram-se para comer. Aí tu pensa, tu joga teu irmão num poço, numa cisterna, tu tira a túnica, que era o presente do pai, e tu vai comer. Ah, estavam cansados? Estavam com fome? Ou será que isso era indiferença, frieza, desinteresse total, completo contra José? Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Já estudamos sobre Gileade, né, o monte ou a montanha do testemunho. Ismaelitas são os descendentes de Ismael, que era irmão de Isaac. Ismael era filho de Agar, a egípcia, a serva de Sara. E a profecia, vamos dizer assim, a promessa, a bênção para Ismael é que ele viveria no deserto. E os ismaelitas eram os descendentes, né, de Ismael. E aqui Jacó é filho de Isaac. Então aqui nós temos os descendentes de Isaac, irmão de Ismael. Então eles viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então, camelos, eu sempre falo para vocês, quem tinha camelos tinha posses, tinha poder, era um meio de transporte, mas também de carga muito importante, muito valioso. E aqui, os ismaelitas estão levando bálsamo e mirra. O que é especiarias? Seria matéria-prima para perfumes, para que fossem feitos perfumes, fragrâncias, né? Porque os egípcios usavam muito perfume, eles eram muito vaidosos, e isso era caro, isso era valioso, era importante. Então, o que os ismaelitas estavam fazendo? Estavam levando, traziam especiarias bálsamo que levavam para o Egito, estavam levando para o Egito. Por isso uma caravana, eles estavam passando e indo em direção ao Egito. Então, Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Então, Rúben quis proteger José e disse: coloca dentro da cisterna. Então ele que deu a primeira ideia, né? Quer dizer, a primeira ideia era matar e jogar o corpo na cisterna. Aí Rúben disse que não era para tirar a vida de José e que era para colocar na cisterna. Agora Judá, que também era filho de Lia, disse: o que nós vamos ganhar se a gente matar o nosso irmão? Então, o que ele está dizendo aqui? Nós não vamos ganhar nada. Então, nós temos que fazer com que haja lucro. Eu quero ter alguma vantagem sobre essa situação. E aí, ele tem esta ideia no 27. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, não vamos fazer mal porque não vamos te matar, mas vamos fazer mal porque vamos te vender. Mas, ao vender, nós vamos ter lucro, dinheiro. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Aí eu preciso destacar os midianitas, que ismaelitas e midianitas são, de certa forma, irmãos. Por quê? Estudamos.
Ismael, filho de Agar, a egípcia, que casou com uma egípcia. Então, tava tudo em casa aqui, né? Ele era filho de uma egípcia, tinha casado com uma egípcia e vendia para os egípcios. E ele vivia no deserto, prosperou, recebeu a bênção de Deus no deserto. E era mercador, era comerciante. Ele ia ter a sua casa, a sua tenda no deserto. E aí nós temos a expressão midianitas. E nós estudamos também que após a morte de Sara, Abraão casou com Quetura. E um dos 6 filhos que Quetura teve se chamava Midian, que é o pai dos midianitas. Então nós sabemos que por parte de pai eles eram irmãos. Então por isso que o texto bíblico alterna ismaelitas e midianitas, porque tanto Ismael quanto Midian eram filhos de Abraão, de mães diferentes, e que viviam no deserto e faziam, vamos assim, este trabalho de compra e venda com o Egito. Então por isso essa alternância. Ismaelitas, midianitas, ismaelitas, tá? E temos que chamar a atenção de 20 moedas de prata. Outra semelhança, o Senhor Jesus foi vendido, né? Foi traído por 30 moedas de prata. O preço de um escravo oscilava entre 20 e 30 moedas de prata. Então o Senhor Jesus foi vendido por Judas por 30 moedas de prata. José foi vendido por seus irmãos, acreditamos, né, pelos seus 10 irmãos, ou 9, porque Rubens não estava, bom, pelos seus irmãos, por 20 moedas de prata, que era o valor de um escravo. Esse foi o lucro de Judá, talvez. A gente fica imaginando como que eles dividiram essas 20 moedas, né, entre eles. Se Judá ficou com tudo, porque a ideia foi de Judá, se ele deu um pouco, ficou com a metade, a outra metade deu para os irmãos. Eu fico imaginando, né? Porque o que ele diz? O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Então, esse foi o lucro, 20 moedas de prata. 29. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela, então rasgou as suas roupas. Aqui a gente vê o desespero, que Rúben entrou em surto, em pânico, ficou desesperado, porque o ato de rasgar as roupas era uma atitude extrema. Normalmente, luto, quando alguém morria, quando uma notícia muito grave de guerra, alguma situação, ou como agora, né? Que ele não sabia o que tinha acontecido com José. E voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então, ele chamou para si a responsabilidade. Porque ele tinha dito para colocar o irmão lá, e depois ele se ausentou, a Bíblia diz o que ele foi fazer, né? Mas ele, quando ele voltou, quer dizer, quando ele retorna, e lembra que os irmãos estavam comendo? Sentaram-se para comer? Então, ele rasga suas vestes. O rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? 31. Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho.
Então, além de se vingar de José por ele ser um sonhador, além de acabar com a túnica, agora eles cravaram uma flecha no coração do próprio pai. 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então, o que eles imaginaram foi exatamente o que Jacó concluiu, né? De que José havia sido morto por um animal selvagem. 34. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Então, assim como Rúben, né, que se desesperou e rasgou as vestes, as roupas, Jacó, ao receber a túnica encharcada de sangue, conclui que seu filho está morto e rasga as suas vestes, se veste de pano de saco e lamenta, né? Ele ficou de luto. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar pelo filho. A dor de Jacó era absurda. Quem muito ama, né, muito sofre. Quem muito ama, muita falta sente, né? E foi uma forma trágica. Ele que mandou o filho ir atrás dos irmãos, enfim, ele devia estar devastado, destruído. Por isso ele continuava a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então vocês viram? Ismaelitas, midianitas, ismaelitas, midianitas, midianitas, ismaelitas, como eu falei. Esse foi o capítulo 37 de Gênesis, que fala do ódio dos irmãos contra José. O plano de matar José, assim como Caim quis matar e matou Abel, né? Então, a gente vê que a história, infelizmente, se repete. Isso chama-se fratricídio, quando o irmão mata outro irmão. Se tu gostou do vídeo, se tu foi abençoado, se tu aprendeu, curte, comenta e compartilha. Se tu não for inscrito do canal A Bíblia Diz, por favor, te inscreve.